Gente, há poucos instantes terminou a entrevista coletiva da diretoria do Cruzeiro, mais especificamente o Pedro Martins, explicando, né, a troca de técnico, demissão, etc. O nosso querido Adroaldo Leal, que hoje, aliás, deu um show no 98 Futebol Clube ao distribuir pipocas no ônibus, foi muito legal, acompanhou e vai trazer notícia pra gente. E a gente vai ouvir também o Pedro Martins. Fala, Adro, fala com a gente. Fala comigo, Bob. Muito boa noite para você. Boa noite, CJ. Boa noite, Gui. Boa noite para o Domênico. E, claro, boa noite para quem está ligadinho no FDP. E aí, Ídola, beleza? Pessoal do Cruzeiro deixando nesse momento a Toca da Raposa 2. E a gente aqui da portaria da Toca, Bob, acompanhou a entrevista de apresentação do técnico Fernando Seabra e também do diretor de futebol do Cruzeiro, o Pedro Martins. O Seabra falou que estava muito feliz com essa volta e deixou uma coisa muito clara, tá? Ele não vai começar com o copo nem meio cheio, nem meio vazio, viu? Vai começar do zero. Todos os atletas que não tiveram oportunidade com o técnico Nico Larcamon terão oportunidades. Ele vai montar o time, ele vai fazer um esquema de jogo, ele vai colocar o Cruzeiro para jogar de acordo com quem tiver melhor, de acordo com aquilo que tiver melhor. Disse também em relação à categoria de base, ele conhece muito bem a categoria de base do Cruzeiro e vai aproveitar os garotos, mas eles têm que fazer por onde, têm que fazer por merecer. Existe essa fase de transição, mas o jogador tem que mostrar que está pronto, ele tem que adquirir essa confiança do grupo principal, né, dos jogadores profissionais. E eu até citei o nome do João Pedro, por exemplo. Ele disse que o jogador, quando ele vem pro profissional, ele já tem que ter a postura do profissional, já tem que ter a postura de jogador profissional. Então, ele vai dar oportunidades, mas os meninos vão ter que fazer por onde. E aí veio depois o diretor de futebol do Cruzeiro. Enfim, ele falou muita coisa, disse que a decisão da demissão do técnico Nico Larcamon já estava tomada, inclusive, independente se o Cruzeiro fosse campeão mineiro ou não, essa decisão já estava tomada, mas por causa do método, né, da metodologia do Larcamon e da sua comissão técnica. Ele foi interpelado por nós da imprensa a respeito aí dessas escolhas, de como é feita essa escolha. Eu até perguntei para ele como que funciona isso no Cruzeiro hoje, que o Cruzeiro tem departamento de análise de desempenho, performance, tem o Paulo Autuori, até perguntei em relação ao Paulo André, qual que é o peso, né, da palavra do Paulo André em relação a essas escolhas que eles fazem, tanto de treinador quanto também de jogadores. A Gabi vai trazer, aí daqui a pouquinho vocês vão trazer, né, o que respondeu o técnico do Cruzeiro. E a gente seguiu aqui acompanhando essa entrevista. O Fernando Seabra, inclusive, ele já comandou hoje à tarde essa primeira atividade. E uma notícia boa, tá, Bob? Eu dei uma apurada aqui, pergunta dali, pergunta daqui, o Gabriel Veron, de repente, ele já pode aparecer no banco de reservas nesta quinta-feira, no jogo aí da Sul-Americana. Então, o Gabriel Veron, ele já está liberado, está treinando normalmente. Na pior das hipóteses, eu creio que no domingo ele já vai estar relacionado, mas existe a possibilidade dele retornar nessa quinta-feira, o João Pedro. O Cruzeiro já vai reintegrar novamente o João Pedro. O João Pedro, então, vai voltar a fazer parte aí do time profissional do Cruzeiro, ele que vinha treinando em separado por causa, né, daquele ato de indisciplina, enfim, mas muito trabalho. Os jogadores do Cruzeiro sentiram muito a perda do título estadual para o Atlético, mas agora tem que virar a chave porque precisa aí, né, vencer o Alianza na quinta-feira. O Cruzeiro, que no primeiro jogo ficou apenas no empate em 0-0 fora de casa, lá no Equador, e agora precisa vencer em casa. O torcedor segue chateado, o torcedor tá, como diria meu amigo Tinga, né, um termo técnico que ele usa muito, puto da cara, mas claro que o apoio ao Cruzeiro não vai faltar, mas vamos ver em relação aí ao Seabra, porque o treinador que estava aqui em dezembro, ele optou, né, a gente até conversou com ele, ele disse que a opção de ter ido para o Red Bull Bragantino era porque entre ficar na base do Cruzeiro e ficar na base do Red Bull, ele preferiu voltar para o Red Bull, ir para o Red Bull, na verdade, para ficar mais próximo da família, e agora a situação é totalmente diferente. Ele vem para assumir o time profissional do Cruzeiro, e ele que recebeu um apoio muito grande para estar assumindo esse time do Cruzeiro agora, o time profissional, do Paulo Autuori, que o nosso Guilherme conhece muito bem, né, Gui?